Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nós aqui mais uma vez para o nosso culto mergulhados na palavra do Senhor. Vamos nessa noite conhecer um pouquinho mais do nosso Deus, para que a gente possa continuar cumprindo o ID dele nas nossas vidas. Nesse momento, irmãos, eu queria compartilhar a respeito dos atributos de Deus. O que são atributos de Deus? Para que servem os atributos de Deus? O Salmo 115, que vai ser a nossa referência, ele fala sobre nós adorarmos ao Deus verdadeiro e adorarmos a ídolos, aqueles que não são os deuses verdadeiros. Tem uma frase que diz que você se torna aquilo que você adora. Então nós precisamos conhecer os atributos do nosso Deus para que nós possamos adorá-lo e nos tornar mais parecidos com ele. Amém? Eu queria orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez nós te glorificamos e te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos e peço, ó Pai, que a Tua presença, que a Tua manifestação nesse momento possa nos consolar, nos confortar, nos confrontar, Pai, e nos edificar nesta noite através da Tua palavra ministrada. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o que são atributos de Deus? Os atributos, eles se referem à qualidade, à característica de Deus, que vai mostrar para nós que Deus, ele é e ele se manifesta através das suas características. E por que eu preciso adorar o Senhor? Qual é a importância, qual é a relevância da adoração? Adorar, primeiramente, ela comunica adoração, né? Ela comunica uma ideia de submissão, me submeter a algo, a alguém. E o ato de adoração, ele é algo tão relevante, queridos, que próprio Satanás, ele quis que Jesus Cristo o adorasse ali, oferecendo para ele todos os reinos da terra, né? No mundo de hoje nós vivemos num mundo, num tempo, em que Satanás tem feito isso com as pessoas. Ele tem levado as pessoas a adorar a si próprio, a adorar coisas e tirado Deus do centro da adoração, né? Ele continua oferecendo os reinos dessa terra para as pessoas, ele continua colocando para as pessoas que o que importa é ser feliz, né? E com isso Deus tem deixado de ser o centro da adoração. Mas nós precisamos voltar a essa essência, nós precisamos compreender por que eu preciso adorar o Senhor. Eu, como falei, tem uma frase que diz, né, que você se torna aquilo que você adora. Então, para a gente adorar o Senhor, nós precisamos conhecer os atributos para a gente ver a necessidade que nós temos, como é importante para nós mesmos essa adoração nos torna pessoas melhores, nos torna mais parecidas com o nosso Deus. E para a gente começar, né, nós primeiramente precisamos entender que nós não vamos conseguir definir Deus, ainda que através dos seus atributos, nós não vamos conseguir defini-lo na sua plenitude, né? Nós não vamos conseguir definir Deus de uma forma plena, completa, porque na nossa limitação, né? Na nossa forma limitada de seres humanos, nós não vamos conseguir compreender Deus dessa maneira. Mas ainda assim, aquilo que Deus trouxer como revelação, nós vamos conseguir compreender. Amém? Os atributos de Deus, ele também vai nos ajudar a compreender essa natureza infinita de Deus, né? E o que quer dizer a natureza infinita de Deus? Deus, ele é ilimitado, exatamente isso, ele é ilimitado. E outra coisa com relação aos atributos de Deus é que eles não se limitam um contra o outro. Deus é pleno em todos os seus atributos.
Deus é pleno no amor, Deus é pleno na justiça, Deus é pleno na bondade, né? Para que vocês compreendam melhor, o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, né? Para nos salvar da condenação eterna. Isso foi uma atitude de amor, né? Mas aquele que não for justificado pelo sangue de Jesus, ele vai receber a condenação, porque Deus, ele é justiça. Então aí você consegue compreender a plenitude do amor em Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós e a plenitude da justiça. Aquele pecador que não se arrepender, ele vai ser condenado. Deu para compreender? Então, para a gente entrar no assunto direto a respeito dos atributos de Deus, a gente precisa compreender que existem duas categorias a respeito dos atributos. Existem as categorias que são as incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Aqueles que são exclusivos de Deus, que ele não tem condição, que o ser humano não tem condição de adquiri-lo. E nós vamos falar daqueles que são comunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que Deus pode compartilhar conosco. Amém? Os atributos incomunicáveis são os que Deus não compartilha. Eles são os exclusivos de Deus. E como atributo incomunicável nós temos a aceidade. O que significa isso? Isso é a própria autoexistência de Deus. Deus, ele sempre existiu. Ninguém o criou, ele não foi criado por ninguém, né? Ele sempre existiu. E esse atributo, assim como o amor e a justiça que a gente acabou de falar, esse atributo, ele vem muito ligado à própria eternidade. Ele não elimina um ao outro, mas eles se completam. E o que é a eternidade? Jesus Cristo, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele não foi criado por ninguém, né? Então, assim, ele não necessita de nada e ele não necessita de ninguém para realizar nada. Ele é autoexistente e ele existe desde a eternidade. Outra característica do Senhor, né, é a imutabilidade. O que é isso? Deus não muda, ele é o mesmo. Sempre, ele é o mesmo, ele não muda, e nem os seus propósitos. Outra coisa que Deus também não muda é a respeito das suas promessas. Tudo aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Uma outra característica do Senhor, né, um outro atributo de Deus é a infinitude. O que é infinitude? Deus, ele não está limitado. Nem a tempo, nem a espaço. Nem a tempo, nem a presente, nem a passado, nem a futuro e nem a espaço. Espaço nem com relação à dimensão e nem com relação a lugares. Deus não está limitado. E a infinitude, ela está diretamente ligada a outros atributos de Deus, que é a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. O que é a onipresença? Deus, ele não está limitado ao espaço. A presença dele é infinita e, ao mesmo tempo, a presença dele é plena. Ele pode estar completo em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é a onipresença de Deus. A onipotência de Deus é o poder infinito, é o poder pleno de Deus. Deus possui todo o poder para cumprir todos os propósitos. E o poder dele, quando é liberado sobre um lugar, não limita o poder dele em outro lugar. Ele tem a mesma potência de poder em todos os lugares ao mesmo tempo. E a onisciência. Deus conhece todas as coisas de forma completa. Deus, não existe nenhuma dúvida, não existe nenhuma contradição naquilo que Deus faz, aonde a consciência de Deus, ela é plena em todos os lugares. Tá dando para compreender como que Deus, um atributo não interfere no outro? Pelo contrário, um atributo completa o outro e, ao mesmo tempo, esse atributo não diminui em nada, não fraciona o poder de Deus. Existe outro atributo que é a soberania. O que é a soberania?
Deus tem o controle, Deus tem o governo de todas as coisas nas mãos. E Ele conduz todo o universo. Deus conduz toda a história. Desde o princípio, Deus Ele é que determina. Ele é que determina e as coisas acontecem da maneira que Ele determina. Ele cumpre todos os propósitos dele. Então, diante disso, a gente vê que a soberania ela está de alguma maneira ligada à imutabilidade. Está dando para compreender? Porque a imutabilidade ele não muda e ele não muda em nada nem os seus propósitos. E na soberania, ele também controla tudo para que todos os seus propósitos sejam cumpridos. Agora nós vamos ver sobre os atributos comunicáveis do Senhor. O que são os atributos comunicáveis? Aquele que ele pode compartilhar conosco, aquele que pode melhorar a nossa natureza pecaminosa. O fruto do Espírito, qualquer um dos frutos. Qualquer uma das partes do fruto do Espírito. Todos eles podem ser compartilhados conosco, né? O amor, por exemplo. Jesus na cruz. Existe declaração de amor maior? Existe atitude de amor maior do que essa? Ele tem entregado a sua própria vida para nos salvar daquela condenação eterna? E o que significa, o que Jesus nos ensina com essa atitude de amor? Ele nos ensina a ter afeição pelas pessoas, a ter cuidado, a ter zelo. Ele nos ensina a respeitar a outra pessoa no sentido de cuidar dela, de zelar pela vida dela, de servir aquela pessoa, né? Também tem a bondade. Esse atributo, ele fala que quando nós começamos a conhecer o Senhor e a sua bondade, a palavra dele diz que tudo que Deus faz é bom. Então, a gente, mesmo que nós não compreendamos, né? Nós precisamos entender essa benevolência da parte de Deus para conosco. E com isso ele nos instrui a ser bom com as pessoas, a ser bondoso. E a bondade, ela logo vem trazendo consigo algo muito parecido, que é a misericórdia. A misericórdia, ela nos ensina a ter compaixão, a ter piedade. Hoje em dia se fala muito em ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro para você compreender. E muitas vezes é necessário para a gente compreender, para que a gente tenha misericórdia de algumas pessoas, é só se colocar no lugar da outra pessoa. Um outro atributo é a sabedoria. A sabedoria de Deus ela é infinitamente maior, superior, né, à sabedoria humana. Deus é a própria fonte de sabedoria. Não se compara o conhecimento humano à sabedoria de Deus, né? Então, a sabedoria que Deus nos dá, Ele traz através de discernimento, Ele traz através de revelação da palavra, né? E a gente entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é assim que a palavra diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor do Senhor? No que consiste o temor do Senhor? A gente precisa entender que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aborrecer aquilo que é mal. Isso é ter sabedoria. E o Senhor nos ensina isso. O Senhor odeia o pecado. Odeia o pecado. E se nós queremos ser sábios, né? Nós precisamos odiar o pecado, nós precisamos aborrecer aquilo que é mal. Outro atributo é a própria justiça de Deus, porque Deus ele é perfeito na sua retidão, né? Não existe nele nenhum tipo de desigualdade. Olha que definição tremenda. Não existe em Deus nenhum tipo de desigualdade. Ele é sempre correto. Ele é sempre justo. Tem também a mansidão. E o que é ser manso? O que nós aprendemos? Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
Ser manso é ser uma pessoa dócil, é ser uma pessoa calma, é ser uma pessoa tranquila, né? Outro atributo de Deus é a santidade. E o que é santidade? É ser completamente separado do pecado. Ser separado. Nós aprendemos essa definição. A gente não se relacionar com nada daquilo que é impuro. Não existe nada impuro no Senhor, nada. Então, nós alcançarmos a santidade é nós sermos completamente separados do pecado ou de qualquer outro comportamento que não seja um comportamento digno de se apresentar diante de Deus. Veracidade. Veracidade. O que é veracidade? É aquele que é absolutamente confiável, infalível. Deus, ele é infalível, mas nós podemos nos tornar pessoas absolutamente confiáveis, né? Também traz a ideia de fidelidade, de ser genuíno, de ser verdadeiro mesmo. Outra característica é a paz. O que é paz? Aquele que não existe nenhum tipo de conflito. Aquilo que não existe nenhum tipo de conflito. O próprio Gideão, ele entendeu isso, né? Ele fala isso lá em Juízes 6:24. O Senhor é paz, né? Nós precisamos entender que em Mateus 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, né? Ele fala bem-aventurados pacificadores, né? Aqueles que promovem a paz, aqueles que estão ali em busca de promover a paz onde eles estão. Essa lista, irmãos, ela não é uma lista completa, né? Até mesmo porque se nós ficarmos aqui, existem muitos outros atributos do Senhor que nós ainda poderíamos conhecer, né? Que nós ainda poderíamos aprender dele, né? Mas essa lista, ela nos dá uma ideia, né? De quem é o nosso Deus, como é que nós o adoramos, como é que nós temos nos prostrado diante dele, como é que nós temos o buscado, né? E são infinitos outros mais atributos que o Senhor tem. Mas a intenção aqui é compreender que através desses atributos, né, nós não venhamos criar nenhuma imagem distorcida do nosso Deus, né? Que nós venhamos compreender quem ele verdadeiramente é, né? Que nós possamos nos atentar para que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Né? Nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor. Né? Então, que você possa guardar aí no seu coração, não todos, né? Mas alguns dos atributos que nós compartilhamos aqui nesta noite, esses atributos comunicáveis, que são aqueles que nós podemos nos tornar, nós podemos nos transformar, né? Que é através do amor, da bondade, da misericórdia, da sabedoria, da mansidão, da justiça, da santidade, da veracidade, da paz. Ainda tem benignidade, alegria, domínio próprio, né? Então, assim, que você possa guardar no seu coração essa palavra e que a sua adoração a partir de hoje seja aperfeiçoada, né? Que você possa continuar adorando o Senhor agora com um conhecimento, né? Um certo conhecimento, que você possa continuar adorando ao Senhor, né? Ainda com mais intensidade, ainda com mais alegria, né? Que nesse tempo de isolamento, que nesse tempo de aflição que nós temos vivido de alguma maneira, a adoração possa te transformar, a adoração possa te conduzir até o trono da graça do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de noite abençoado, uma semana abençoada. Se Deus quiser, nos encontramos domingo. Um abraço.